Quando falamos da COF, né, a circular de oferta, é um grande tabu, porque a COF é o que normaliza as redes de franquias. É o que separa um novo investidor que está buscando uma franquia dele adquirir ou uma oportunidade ou entrar em uma cilada. E a COF tem uma lei que a protege, que documenta o que deve ser apresentado. E as franqueadoras não podem omitir as informações que estão previstas na lei de franquia. Então, quando falamos de um investidor que vem procurar uma nova franquia, seja a sua ou seja qualquer outra, é importante que ele entenda a lei. Ah, Jacques, mas a lei é chato. Poderá ter problemas no futuro. Por exemplo, é obrigatório que na COF, na circular de oferta, que é um dos documentos que, na minha opinião, é muito mais importante do que o próprio contrato. Aliás, a minuta do contrato tem que fazer parte da COF. É parte integrante, porque quando você lê tudo que a franqueadora promete, você também tem que saber qual será o contrato que você vai assinar. E na COF, pela lei, é obrigatório, além de ter os 2 últimos balanços contábeis da franqueadora, porque imagina, você entra numa rede de franquias e a franqueadora, financeiramente, ela não é uma empresa sólida. Ela não fatura, não tem dinheiro. Quais são os riscos? Ao mesmo tempo, é importante lembrar que franqueadoras novas têm um tempo de amadurecimento. Então, talvez aquele CNPJ, aquele relatório contábil ainda não esteja amadurecido. Mas se eu buscar uma franquia de 10, 15 anos de mercado, não tem mais desculpas. Então, por que são os 2 últimos anos? Até para comparar. O último ano, teve crescimento ou teve queda? Se teve queda, será se uma franqueadora que está faturando menos está em ascensão? Está tendo sucesso com seus franqueados? Porque se eu faturo menos royalties, as minhas franquias estão faturando menos, estão lucrando menos. Então é muito importante essa análise. Além disso, na COF, é obrigatório a ter todos os franqueados ativos da rede e os que saíram também nos últimos meses, nos últimos 2 anos. Para que você, investidor, possa entrar em contato, ligar e saber por que aquelas franquias deixaram a marca. Prever se você está entrando em uma cilada ou em uma oportunidade. E daí, quando eu falo para você que a COF tem que ser bem analisada. E não é porque tem franqueados que saíram ou porque a franqueadora tem processos, porque os processos, ações judiciais, também é obrigatório a ter na COF a relação de quais são as ações que a franqueadora tem em andamento. E quando falamos de processos e franquias que fecharam, não é para se assustar com o número. Porque hoje em dia, que negócio que não tem um processo? Que negócio que não tem um cliente insatisfeito que saia, ou porque tenha mudado de cidade, ou que é muito comum, um casal abre uma franquia, se separa e fecha a franquia, porque na separação ninguém decidiu quem fica com o negócio. Então não é só analisar os números, é analisar a causa, analisar o assunto. A COF, pela lei, você não pode assinar o contrato de franquia antes de 10 dias. É obrigatório, por lei, entregar a COF hoje, exemplo, dia 5, você só pode assinar o contrato de franquia daqui 10 dias. Porque a lei prevê esse prazo para que você consiga analisar, consultar um advogado, consultar um contador. Então, o que eu estou querendo dizer no nosso bate-papo, que é muito importante essa análise. E mais do que isso, ter o cuidado quando a COF é feita por um departamento jurídico, por um advogado. Porque ele coloca numa linguagem muito técnica e dificulta a análise de um investidor leigo. Se o investidor não é advogado, não tem familiaridade com jurídico, ele vai se assustar. Então o advogado ele tem que participar da construção da COF, mas precisa ter uma pessoa
não só da área de marketing, uma pessoa boa de comunicação, jornalista, que reescreva numa linguagem que quando o investidor ler, ele vai falar, caramba, é isso que eu estava procurando. Aqui está a oportunidade que eu sempre sonhei.